Olá, meus irmãos, a mensagem que trago a vocês hoje é: você sabe quem você está seguindo? Vamos à nossa mensagem com o pastor Benny Hinn. O verdadeiro hebraico diz que, quando o inimigo chegar como uma inundação, o Espírito irá contra ele. Siga-me. Quem o mantém a salvo? O Espírito Santo. Essa é a tarefa designada a ele pelo Cristo. Frequentemente, o chamamos de Jesus, mas ele é, na verdade, o Espírito de Jesus. Novamente, só os separamos para o bem da discussão, para que possamos entender melhor, porque são, na realidade, um único ser. Pois onde está o Espírito Santo, está Jesus e também o Pai. Quando o Espírito Santo conversa com você, todos os três estão conversando, mas o Espírito Santo é aquele que você ouve. O Espírito Santo é aquele que você sente. O Espírito Santo é aquele que o guia de acordo com a vontade do Pai. Quando ouvi pela primeira vez as palavras de Jesus, siga-me, me perguntei como isso seria possível. Seus seguidores deveriam subir com ele na ascensão? É claro que não. Quando Cristo voltou ao Pai, enviou o Espírito Santo, dizendo: Ele os guiará. João 16, verso 13. Jesus estava dizendo: parem de me seguir. Estou indo embora, mas agora estou enviando o Espírito Santo. Vocês devem segui-lo. Então, por que falamos que estou seguindo Jesus, quando o único guia que temos é o Espírito Santo? Desde o momento do meu primeiro encontro com o Espírito, sabia que devia seguir sua voz. Havia apenas duas opções. Ou poderia seguir o som de um mundo carnal ou poderia segui-lo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8, verso 5. É tão básico quanto a própria vida. Se você deseja a carne, seguirá a carne, mas se seu coração anseia pelo Espírito, será atraído a ele como um imã. Começa com um desejo. No meu caso, havia uma grande pergunta: como posso realmente conhecê-lo? Aquela pergunta era o grito do meu coração. Minha grande vontade era conhecer o Espírito Santo pessoalmente. Não me decepcionei. Paulo diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, versos 16 ao 18. Uma coisa incrível aconteceu ao apóstolo Paulo e seus companheiros durante suas viagens missionárias. Eles foram até Frígia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 16, versículos 6 e 7. Isso mesmo. Estavam tão sintonizados à voz do Espírito que provavelmente disseram: bem, se ele não vai, também não vamos. Porém, talvez as palavras mais reveladoras na descrição eram que eles foram mantidos pelo Espírito Santo. Quando Cristo voltou ao Pai, o Espírito Santo começou a fazer o trabalho do Cristo na terra. Você já começou a reconhecer sua voz? Paulo reconheceu. Durante aquela mesma viagem, o Espírito, por meio de uma visão, mostrou ao apóstolo um homem, de um país distante, em pé, suplicando-lhe: passe a Macedônia e ajude-nos. Está no versículo 9. Paulo partiu imediatamente. Sua consciência confirma como o Espírito Santo fala? Ele dá testemunhos para sua consciência. Na carta de Paulo à igreja em Roma, ele fala: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 9, versículo 1. Nunca duvide do direcionamento do Espírito Santo. Quando seu ser interior estiver com problemas, não se mova. Se tentar ser seu próprio guia, acabará literalmente em colapso. Ouça sua voz quando ele estiver falando com sua alma. Durante um programa de construção da igreja, fui perguntado: como você sabe que está fazendo a coisa certa?
A resposta foi a mesma de quando me perguntaram sobre minha salvação. Sei que sei, que sei, que sei. O Senhor, por meio do Espírito Santo, me disse para começar a construir. Toda decisão em minha vida está baseada naquela mesma voz interior. O mundano não tem a mínima noção das coisas do Espírito. Porque são espiritualmente cegos. Porém você pode conhecer. Por quê? Porque entende como o Espírito opera e está aprendendo a reconhecer sua voz. É da mesma forma que sabemos que o céu é real, apesar de nunca termos cruzado seus portões perolados. Ele se torna vivo para nós pelo Espírito. Ler sobre o céu na palavra é maravilhoso, mas não é isso que o torna realidade. Milhões de pessoas leram a Bíblia e ainda serão enviadas à condenação eterna. Por quê? A palavra não entrou em seus corações. Aqui está a resposta. Ele nos deu a compreensão de uma nova aliança não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, 2 Coríntios 3, versículo 6. Para mim é incrível como alguém pode ler as Escrituras e dizer, não. Não acho que ele quis dizer isso. Ou, ele não realizou aquele milagre realmente. Ou, ele não nasceu da Virgem Maria. O problema é simples, estão pensando com sua mente carnal. No entanto, você pode discutir as mesmas questões com absoluta segurança. Não foi o que você leu, foi o que o Espírito Santo contou a você. E pode apostar sua vida nisso. Se você realmente quer entender como o Espírito Santo fala, leia e releia essas profundas palavras. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. Como sabemos que é verdade? O Espírito testemunha direto para nosso espírito. Novamente, você sabe que sabe. O Espírito Santo é Deus, a testemunha. O que Pedro diz quando os apóstolos foram chamados perante o Sinédrio? Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. É essa contínua confirmação que o manterá no centro da vontade de Deus. Se há um versículo em particular que o Espírito Santo me revelou, e que transformou minha vida, foi este: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, versículo 14. O Espírito me apresentou esse versículo diversas vezes. E quanto mais eu o estudava, mais animado ficava. De repente, sabia que o Espírito Santo era para mim, hoje. Aqui está o que o Espírito Santo me mostrou. Quando conhecemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele morreu por nós. Quando conhecemos o amor de Deus. Quando vimos a cruz. Os dois se referem ao passado. Porém depois lemos, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Eu falei, é isso. O Espírito Santo está aqui para comungar comigo e estar comigo, agora. Que comunhão! O que as Escrituras querem dizer quando falam sobre comunhão? Há 7 significados. Primeiro, a palavra comunhão significa presença. O desejo do Deus Pai é que a doce presença do Espírito Santo esteja com você. Segundo, significa companheirismo. Você não precisa orar para o Espírito Santo, simplesmente torna-se companheiro dele. E deveria procurar essa comunhão como procuraria a água no deserto. O terceiro significado é compartilhar. Você abre seu coração e ele abre o dele. Você compartilha sua alegria e ele compartilha a dele. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós e continua, escreveram os apóstolos aos crentes na Antioquia, Atos 15, versículo 28. Estavam compartilhando e até escrevendo cartas juntos. Quarto, comunhão significa participar com. O Espírito Santo se torna seu parceiro. A Escritura, cheia de frases como trabalhando com eles e o Espírito e nós, deixa claro que o trabalho do Espírito está participando com você. Quinto, significa intimidade.
Você nunca experimentará um amor mais profundo com Cristo até saber que é o Espírito Santo que traz essa intimidade. Não há outra forma. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, versículo 5. Não é possível amar a Deus sem o Espírito Santo. Sexto, a palavra significa amizade. O Espírito quer ser seu amigo mais íntimo, alguém com quem você pode compartilhar os mais profundos segredos de seu coração. E sétimo, comunhão significa camaradagem. Em grego, a palavra significa comandante. Ele é como um capitão, um governante ou um chefe, mas alguém amoroso e amigo. Assim como instruiu os apóstolos para onde deveriam ir e para onde não deveriam, ele deve ter a permissão para guiar suas questões pessoais. Lembre-se, desde que Cristo partiu, o Espírito Santo está no comando da terra. Você consegue ouvir a voz dele? Está pronto para comungar com ele? Quando comecei minha comunhão com o Espírito Santo, conversava com ele dia e noite. Não passava um dia sem dizer Espírito Santo. Precioso Espírito Santo. E começamos nosso tempo de oração e comunicação. O som de sua voz falando comigo é maravilhoso. Eu te encorajo a buscar este relacionamento com ele. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Deus os abençoe. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, e se puder compartilhar este ensino maravilhoso, é Deus quem o recompensará.